Tiago capítulo 5, versículo 15, os irmãos que encontraram, digam amém. Mesmo assentados como os irmãos estão, mas em reverência ao Deus da palavra, nós faremos a leitura deste versículo que diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Feche seus olhos. Fala conosco mais uma vez pela tua palavra, viva, poderosa e eficaz. Usa esse tempo, ó Deus, especial na vida da tua igreja, para que possamos ouvir a tua voz e sermos mais uma vez despertados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, sem dúvida nenhuma, a melhor maneira de nós exercitarmos a fé é pela oração. E aqui o texto lido fala sobre essa oração. O texto lido aqui fala sobre a oração de fé, ou da fé, que salva o enfermo e que o Senhor o levanta. E hoje não foi nada, eu disse lá para minha esposa, na minha casa, o texto é esse, mas o Senhor já conduziu o momento aqui um pouquinho antes da mensagem, porque o Senhor tem poder e todo o interesse de curar o enfermo e de levantá-lo para a honra e glória do seu nome. Mas aqui o que também me chama a atenção nesse texto, ou nesse versículo de Tiago capítulo 5, o versículo 15, é que fala também que além de curar a enfermidade, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E na Nova Tradução, na linguagem de hoje, afirma assim, o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. O Senhor, ele tem interesse em ver a cura do homem, a cura da mulher, a cura do ser humano, tem interesse sim, eu repito, mas o Senhor tem um maior interesse ainda de salvá-lo. Por isso, quando Jesus realizava alguns milagres, e é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite, ele dizia: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ele não deixava somente na bênção da cura, mas ele complementava. A partir desta cura, por causa desta cura, através desta cura, tenha uma vida agora como um salvo. Em outras palavras, é isso que Jesus já estava querendo dizer, que ele estava não só levantando um homem e uma mulher para dizer: é bom que eu estou curado, curada, nos dias de hoje, né? Que bom que eu estou curado, curada, porque agora eu tenho mais tempo para ir na praia, mais tempo para ir no lanche, mais tempo para ir passear, mas não tenho tempo para estar na casa de Deus. Quando a fé, de fato, opera maravilhas na vida de alguém, é para despertá-lo que ele precisa servir ao Senhor, que ele precisa fazer jus também a isso. Eu sou um salvo por Jesus, e esse, ou essa salvação, né, é a maior bênção que o homem pode receber, o melhor presente que o homem pode receber. A partir da salvação é que se vive uma vida em novidade. É a partir da salvação que se vive uma vida abundante. Não porque tem todos os problemas resolvidos, não porque tudo está 100% no âmbito material, físico, emocional, mas porque a partir de um espírito inabalável, porque o Senhor vem habitar em nós, nós começamos a enfrentar todas as situações de uma maneira diferente. Por isso que hoje o Senhor também quer curar a alma aqui. O Senhor quer restaurar pessoas que espiritualmente falando estão andando distantes do Senhor. E aqui Jesus, nos textos que nós vamos ler, ele operou milagres em pessoas que o serviam e em pessoas que ainda não serviam, como é o caso de uma das curas que ele realizou, e só um estrangeiro voltou para agradecer. Então nós vemos que o Senhor, ele tem o poder e ele tem o desejo
de operar milagres na vida de todos, mas Ele quer, acima de tudo, ver a salvação da tua vida, a salvação da tua alma, a salvação do teu coração totalmente rendido a Ele, a salvação do teu espírito, porque no dia em que Ele te chamar, o corpo vai para a terra, mas o espírito volta a Deus que o deu. E que não somente o deu por questões de criação, mas o espírito que foi renovado, que nasceu de novo e que agora regenerado por Cristo, tem a garantia de vida eterna com Ele no céu. Então o tema da mensagem desta noite é: tua fé te salvou. Nós estamos aqui como servos e servas do Senhor, que amam a Ele. Irmãos, alguém até pode ter algum impedimento para chegar até Jesus, e que precisa de alguém que o leve até Jesus, como foi o caso daquele homem paralítico, na cama, não precisa abrir, mas está lá no livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20, em que os seus amigos, vendo que não conseguia entrar na casa onde Jesus estava pelos meios normais, porque a multidão era muito grande, eles então tiveram a ideia de irem pelo telhado. Abriram um espaço no telhado e desceram aquele homem. A fé daqueles amigos operou maravilhas na vida daquele homem acamado. Então esta e uma outra que eu vou falar daqui a pouquinho, é uma exceção em que não foi usada a fé diretamente da pessoa, mas a fé de pessoas que o conheciam. Portanto, como que era a situação dele? Ele era paralítico. Para você que talvez anda dizendo que é um paralítico na fé, eu quero orar por você então, mas Deus vai te curar, em nome de Jesus. Agora, para você que diz: não, pastor, misericórdia, eu não sou paralítico não. Então, por que você ainda não alcançou do Senhor aquilo que você precisa? É nisso que nós queremos pensar nessa noite. É a fé no Senhor que salvou as pessoas. É a fé no Senhor que as curou. É a fé no Senhor que realizou milagres. É a fé no Senhor que fez com que pessoas tivessem a sua vida, e hoje eles gostam muito de usar esse termo, destinos mudados. E eu estou aqui nessa noite como um mensageiro de Deus para dizer que nós temos condições de caminhar. Nós não estamos como aquele paralítico, então nós nem precisamos contar com a fé de ninguém. Nós precisamos ir até Jesus e levarmos outros a Ele. Sim, se nós detectarmos no nosso meio, em nossa volta, pessoas que não conseguem chegar até Jesus, nós as levaremos. Mas eu e você que podemos caminhar. Então essa palavra começa primeiramente nos desafiando a nos levantarmos, a balançarmos a poeira e falarmos para o Senhor: aqui eu estou e eu quero ser abençoado por Ti. Eu creio em Ti, eu tenho fé em Ti. Cantamos agora: eu confio em Ti. Eu confio, Senhor, nas Tuas maravilhas e sei que o Senhor pode fazer. Agora eu quero que você vá comigo lá para Lucas no capítulo 7. Abra sua Bíblia lá. Lucas capítulo 7. O texto todo vai do 36 ao 50, mas eu não farei a leitura de todos os versículos. Eu farei a princípio do 36 ao 39 e depois nós vamos saltar aqui para os versículos 48 a 50. Lucas capítulo 7, versículos 36 ao 39 e depois 48 ao 50. Amém? Olha só, aqui nós vamos ver a história de uma mulher pecadora, de uma mulher que não tinha, conforme inclusive a religião daquele tempo, uma condição apropriada para estar onde estavam os mestres. E o mestre dos mestres entrou numa casa, na casa de um fariseu, para tomar lugar à mesa, e esta mulher adentrou aquele lugar, chegou até aquele lugar,
que ela não entraria, mas eles viram que Jesus não a impediu, e ela entrou. E olha só o desfecho dessa história maravilhosa, de uma mulher que teve fé, e essa fé resultou na sua salvação. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Continuando, versículos 48 a 50. Então Jesus disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falando dos primeiros versículos que eu li e um pouco da história geral desta mulher, narrada na palavra de Deus como pecadora. Aqui já houve um ambiente que não era legal para ela. Eu não li todo o texto, mas chegaram ali os convidados e até o próprio Simão, dono daquela casa, pensar: ué, se ele diz que é mestre, como é que ele não sabe que essa mulher é uma pecadora? Como é que ele sabe, sendo ele profeta? No versículo 39, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Mas ali, para Jesus, naquele momento, o importante era o coração daquela mulher. Agora, note o que eu vou falar aqui, é muito importante. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas querem continuar vivendo a vida que elas vivem, mas dizendo-se: eu quero ser aceita por Deus. Cai na conta da igreja agora. Eu quero ser aceita pela igreja. Mas aqui essa mulher, agora, com esse contato com Jesus, e conforme a declaração de Jesus no versículo 50, ela deixou a vida que ela levava de pecadora, como os estudiosos, os teólogos, comentaristas, da Bíblia vão dizer que provavelmente o pecado daquela mulher era de prostituição mesmo. E assim, chegando-se perto de Jesus, para aqueles homens, doutores da lei, fariseus, conhecedores de tanta coisa, eles estavam realmente não só admirados, mas até revoltados com a atitude dela. Mas olha a coragem dessa mulher, porque ela queria a salvação. Então ela teve a fé de aproveitar de um momento que Jesus estava lá, porque sozinha ou sem Jesus naquele lugar ela não entraria. Mas ela entrou, porque Jesus estava lá. Por isso, as portas da igreja, o corpo de Cristo, ele está pronto, preparado para receber qualquer pessoa, porque Jesus está aqui. Mas é para uma mudança de vida. Não é o que querem imprimir aí. Mas a pessoa pode continuar. Imagine que transformação essa mulher teria, ou que nós poderíamos tirar de lição desta mensagem, ou deste texto, desta história, desta mulher, se ela não tivesse passado por uma mudança de vida. Ela usou da fé e de um amor sem palavras. A fonte desse amor sem palavras é a contrição, o arrependimento, a fé e a humildade.
E ela ainda deu uma prova deste amor e dessa fé ao Senhor, uma oferta preciosa, como sacrifício de ação de graças, porque ela sabia que alcançaria a salvação por meio dele, e transmitindo tudo isso, a emoção dela pelas lágrimas, chorando muito, mostrando a Jesus: eu quero mudar, eu preciso mudar. Jesus então conta uma parábola, conhecendo o coração de Simão, que eu também não li, mas ele fala a respeito de um credor, no versículo 41, que tinha 2 devedores, um devia 500 denários, o outro apenas 50, 10%. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Aí Jesus pergunta para Simão: qual deles, portanto, o amará mais? Qual deles, portanto, amará mais a este Senhor que deu o perdão da dívida? Aí ele respondeu: eu suponho que seja aquele que teve um perdão maior, aquele que o Senhor mais perdoou. Aí Jesus termina dizendo no versículo 43, julgaste bem. Essa mulher fez isso e ela muito amou, porque muitos pecados foram perdoados. Se você hoje, nessa noite, pensa que você não tem falha nenhuma, você é um sério candidato a não exercitar mais a fé. Porque você pensa que você já está, top, bem demais. Mas se você tiver um coração sempre contrito, quebrantado, arrependido, humilde, como essa mulher, a cada momento você vai reconhecer em sua vida como eu preciso amar o meu Deus, como eu preciso me dedicar a Ele, como eu preciso buscá-lo, porque Ele me amou. Não é o nosso amor primeiro, mas é o amor dele primeiro. Tanto que este homem da parábola, senhor da parábola aqui, dessa lição que Jesus deu ali no fariseu e nos seus convidados, foi para dizer que após o perdão é que nós conseguimos amar. Com relação a Deus, Ele nos amou primeiro, e por isso depois que Ele nos perdoou, nós passamos a amá-lo. Quão ingrato é, ou quão ingrata é a pessoa que não ama ao Senhor, depois de tudo que Ele fez. Esta mulher nos ensina, pela sua fé, de entrar naquele lugar que ela era evitada, mal vista, não quista, ninguém queria ela lá, mas ela foi, porque a fé dela estava em Jesus. Ela sabia que ali tinha alguém pela fé. Isso não é algo vindo só dela, não, porque a fé é um dom de Deus. E ela então entrou naquele lugar sabendo: quem está aqui me ama, e eu não vou ser levada para fora. Talvez aquela mulher estava acostumada, igreja, a ser arrastada de certos lugares. Aqui você não entra, e ainda arrastavam ela de lá. Mas ali ela recebeu pela fé a salvação, porque ela enfrentou uma situação e com fé ela entendeu: o Senhor me ama. Por isso no versículo 48, Jesus, depois de contar toda a parábola, depois de falar para Simão: e eu que entrei aqui, você não me cumprimentou, você não lavou meus pés. Essa mulher, além de ter me beijado, lavou os pés com as lágrimas, se enxugou com o cabelo dela, você não fez nada disso, por isso os pecados dela serão perdoados. O ato de humildade dela assinou ou registrou a fé que ela tinha no Senhor. Pessoa que não é humilde não consegue registrar esse tipo de ação. Por isso, irmãos, eu preciso todos os dias, nós, cada um de nós, buscarmos no Senhor mais humildade. Olha onde a fé dessa mulher a levou. Levou-a à salvação. Levou-a à restauração.
levou-a a uma situação em que ela saiu daquele lugar de cabeça erguida, porque não foi qualquer um que fez essa declaração a ela, e é Ele também que faz a declaração a você nessa noite, caso ainda não seja salvo pela fé. Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse presente indicativo, vai-te em paz, descreve um estado permanente de paz com Deus e no próprio coração dela. E no próprio coração. Então, quando ele disse, vai-te em paz, ele estava declarando, é uma paz permanente, e você não só agora tem paz com Deus, mas o teu coração estará em paz. Para sempre. Como nós não podemos enxergar aqui uma mudança de vida? Claro que teve. Todas as pessoas pelas quais Jesus passou em suas vidas, houve transformação. Por isso, não aceite flertar com o erro, com o pecado, com as coisas desse mundo e começar a levar como tudo normal, banal, não tem nada a ver, Deus entende. Não, Ele quer corações contritos, arrependidos, quebrantados na sua presença, humildes e de fé. Então, talvez você vai dizer, pastor, aí já falou bastante, eu já sou salvo, então eu vou continuar. Para os salvos dessa noite, eu vou continuar. Que mesmo assim nós precisamos da fé para outras coisas. Pela operação da fé, neste caso da mulher adúltera, agora ex-adúltera, resultou em salvação. A fé resultou em salvação. Agora nós vamos falar sobre a fé que resultou em cura. Eu fiz questão de escolher os textos tudo pertinho aqui. Você não vai ter nem trabalho para exercitar a tua fé hoje. Só vai para o capítulo 8. A gente estava no 7, nós vamos para o 8. Lucas 8, de 43 a 48. Acho que todo mundo aqui conhece essa história, já ouviu essa história pelo menos uma vez. É a história da mulher que foi curada de um fluxo de sangue, que já tinha gasto tudo, que já tinha acabado com o dinheiro, que toda a medicina daquele tempo que ela podia usufruir, ela usufruiu, mas a palavra de Deus descreve que a situação dela era cada vez pior. Então, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 43, eu quero ler o versículo 43, que diz: certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, que ainda gastara com os médicos todos os seus haveres. Essa era a situação da mulher. Essa era a situação da mulher. Eu nunca passei por hemorragia, independente de ser homem ou mulher. Não sei se alguém aqui já passou por hemorragia, mas eu sei que é algo que deixa a pessoa bem fraca. Uma vez nós estávamos, eu e um primo meu, o meu pai, em sociedade com um tio que também era advogado, alugaram uma sala lá em Palmeira do Oeste, e na reforma pintaram as paredes e sujaram bastante o chão, né? Respingou bastante tinta no chão. Aí o meu pai saiu de manhã para trabalhar e falou: vai lá para o escritório que eu aluguei com o seu tio. Chegando lá, o seu primo vai também estar lá. E vocês dois vão limpar o chão, que está bem respingado de tinta. Aí quando eu cheguei lá, meu primo já estava com aquelas esponjas de aço, mas é aquela, se eu não me engano, número 1, que parece que o cara passou assim, o ferro, soltou o fio e aquilo lá, pôs no pacote e vendeu. E nós chegamos, eu e ele, né, a gente ia jogando uns produtos, eu não lembro ao certo o que era, e a gente ia passando aquela esponja de aço ali, sem nenhuma proteção nas mãos, e de repente esse meu primo, uma daquelas... aqueles fios ali, grossos ali, cortou o dedo dele. E aí ele chupava o dedo, continuava, chupava o dedo,
Continuava chupando. Rapaz, você cortou fundo, né? Aí ele já meio lacrimejando, né? Mas homem, não foi nada não. E descendo sangue, a lágrima. E chupando o dedo. Aí de repente eu olhei para ele assim e falei, rapaz, você não tá bom não? Aí levantei com ele, ele falou, eu acho que eu tenho que ir na farmácia comprar um band-aid. Então vamos. Saímos, andamos coisa de 1,5 rua, já tinha uma farmácia. E quando chegou, ele sentou, o rapaz olhou assim para o corte, olhou para ele começou a ficar branco em volta da boca, e já começou a querer desmaiar, e o rapaz, não, peraí, meu Deus do céu, vai morrer dentro da minha farmácia. De um corte no dedo. Imagine uma hemorragia de 12 anos. Imagine como essa mulher tinha altos e baixos na vida dela. Como ela vivia mais tempo, provavelmente, sem força, do que com vigor, porque perder sangue é algo que enfraquece muito. Mas ela recobra a força para uma situação, e que ela, pela fé, considerou talvez a única chance para a vida dela. E ela estava certa. Porque o versículo 44 diz que ela veio por detrás de Jesus, tocou na orla da veste dele e logo se lhe estancou a hemorragia. Aí Jesus, sendo apertado pela multidão, no versículo 45, pergunta: quem foi que me tocou? Quem me tocou? Responderam rapidamente. Pedro, e os seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam, te oprimem. E dizes: quem me tocou? Jesus, no versículo 46, insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Num plenário como esse dessa noite, numa igreja reunida como essa nessa noite, o irmão ou irmã que está em casa acompanhando este culto, há aqueles que passam por Jesus, que o apertam, que o oprimem, que o comprimem, mas não o tocam pela fé. É triste, mas é verdade. Entra com o coração duvidoso, entra com o coração incrédulo, vem para esse lugar pensando: não, já deu o que tinha que dar, a minha situação não tem mais saída, não tem mais solução, meu problema não tem mais solução. Mas essa mulher, com toda dificuldade que a doença trazia para ela ainda teve uma operação de fé, uma fé que resultou em sua cura. E no versículo 48, Jesus disse o que é o tema da mensagem dessa noite. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus, porque essa fé te salvou, colocou naquela mulher a confiança de que dali para frente ela não atravessaria mais fraqueza, dores, quase aniquilação, porque era a situação que ela vivia. O vai-te em paz, ou a fé te salvou aqui de Jesus, também quer dizer, é a confiança na esperança que produz a nossa ação. Então, se você confia e tem esperança que Deus pode agir na tua vida, pode agir na sua situação, você se levantará e em ação, por fé, buscará o Senhor nesta noite. Talvez você diga: já até fui à frente, pastor, e já exercitei isso nessa noite. Amém. Mas a palavra dessa noite, ela está insistindo, porque eu creio que tem outras pessoas aqui
que precisam buscar o Senhor nesta noite pela fé. E poder ouvir do próprio Jesus, baseado nessa palavra, tua fé te salvou. A fé também, ela, dentro da operação de fé, a fé também ela traz gratidão. Vamos para Lucas 17. Ainda é o mesmo livro, mas um pouquinho mais para frente. Lucas capítulo 17. Do versículo 12 até o versículo 19. Nós vemos aqui a operação do milagre de Jesus na cura de 10 leprosos. 10 leprosos. Bom, pela cultura daquele tempo, eles não podiam, e era lei também, né? Eles não poderiam andar misturados no meio do povo, e eles ficavam afastados. E a palavra de Deus então vai dizer aqui a partir do versículo 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Aí qual foi a declaração que ele fez a este homem? E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Assim como aquela mulher que estava em torno de Jesus, uma grande multidão, multidões, apertando, comprimindo, mas só o toque dela fez a diferença. Também existe talvez nesse plenário pessoas que já foram tão abençoadas por Jesus, tão abençoadas pelo Senhor, mas que também não estão fazendo como este único homem que com gratidão voltou para agradecer ao Senhor, mas que já está vivendo talvez num piloto automático. Eu fui abençoado? Fui, mas anda como os 9. Vamos continuar do jeito que está. Há na operação da fé também esse gerar, ou a geração da gratidão. E nós precisamos também, pela fé, sermos gratos ao Senhor. Porque isto que fez com que Jesus declarasse a um estrangeiro, e com esse texto também nós tiramos uma outra lição, de que Deus, Ele não faz acepção às pessoas para curá-las. Mas Ele espera a gratidão, porque a gratidão é que vai referendar essa pessoa de fato quer a salvação. Essa pessoa de fato, ela quer continuar comigo. Essa pessoa de fato, ela quer continuar sendo abençoada. No versículo 18, a respeito do estrangeiro, esse samaritano, é uma amostra dos acontecimentos que Jesus já estava vivendo naquele tempo, quanto à aceitação dele como Messias. E que também, ao mesmo tempo, ele estava mostrando antecipadamente que o evangelho chegaria aos não-judeus e muitos de fora de Israel receberiam ao Senhor Jesus. E que coisa triste é se hoje nós olharmos para a igreja de Cristo e identificarmos que existe ingratidão por parte do seu povo para com Ele. Mas nesta noite, essa mensagem vem ao meu coração e ao teu coração, que nós queremos sempre ouvir do Senhor Jesus: a tua fé te salvou. Por isso, teremos um coração grato. A fé através do clamor. Vamos agora para Lucas 18, vizinho aí. Lucas 18,
do versículo 35 até o versículo 43. Nós vemos aqui a cura do cego de Jericó. E aqui nós vamos também constatar um esforço por parte dele. Ele teve fé em Jesus, e quando ele começa a ouvir o barulho da multidão, no versículo 36, Lucas 18, 36, quando ele começa a ouvir o barulho da multidão que passava, ele já perguntou: o que é isto? O que era aquilo? E aí no versículo 37, alguém lhe anuncia que Jesus estava passando. O Nazareno estava passando. Para um pouquinho e pensa comigo. O Senhor Jesus, ele não só está passando aqui. O Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus, ele não só mais passa pela nossa vida, mas ele habita em nós. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então ele só não passa, ele está aqui. Vamos crer, igreja? Vamos ter fé? Então a palavra aqui vai nos ensinar algo a respeito da vida desse homem. Olha o que ele faz aqui no versículo 38. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Qual era a ferramenta que aquele homem tinha naquele momento? Eram duas, né? Ouvir e falar. Ele não era aleijado, mas como um cego, teria dificuldade para andar. A disposição daquele homem era praticamente a mesma sempre. Como? Sentado. E de preferência, num lugar que não atrapalhasse as pessoas. Porque as pessoas queriam passar, então poderiam dizer a ele: você está na minha frente. Vai mais para trás ali. Vai, encosta lá naquela parede lá. Fica lá. Difícil, né? Tem alguém nessa situação aqui? Alguém está, vai, joga, vai. Não. Porque você não é cego. Mas ele vivia isso porque era cego. Mesmo diante de tanta adversidade, ou tanta dificuldade física, quando ele ouviu, ele curiosamente perguntou: o que está se passando? Seja curioso, igreja. Seja curioso, irmão. Seja curiosa, irmã. O que vai ter na igreja? Eu quero participar. São tantas estratégias que a igreja promove, não é cria, não, porque parece que está fazendo um meio de vida, não, mas promove para que você seja abençoado, para que você seja abençoado. A única coisa que você precisa fazer é sair da tua casa e vir. Muitas vezes para sentar e falar: oh, beleza, ó, gostoso aqui, nessa cadeira. Quando está quente, os irmãos melhoram o ar-condicionado, quando está frio, vai lá, aumenta a temperatura para ficar mais quentinho, e você fica aí, nessa vidinha aí. A vida desse homem não era essa. Era uma vida de dificuldade. Às vezes, como pastor, a gente tem que fazer igual um pai, né? Uma mãe, dar um chá de realidade. Um choque, né? Não chá. Um choque de realidade. Mas pode beber um chá também, vai, aqueles bem amargos. Um choque de realidade. Minhas filhas que falam: ih, pai, você sempre acabou com a nossa infância, hein? Morreu um cachorro lá em casa. Ai, pai, lá no céu eu vou encontrar com ele? Não, porque ele foi aniquilado, não vai para o céu. Não. Cachorro não tem espírito. E não volta o espírito do cachorro a Deus, volta do homem. Mas é uma questão de ensino, né? Deixa isso para outro dia. Vamos lá. Qual era a situação desse homem de novo? Ele ouvia e podia falar. E ele falou. Mas ele falou tão alto que a palavra descreve que ele clamou. E é um clamor de grito, sim, porque senão não iria importunar a multidão, não iria chamar a atenção da multidão. Tanto que no versículo 39
diz assim: e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente desiste tão fácil às vezes da nossa fé. A gente desiste tão fácil das coisas de Deus. A gente desiste tão fácil diante de uma situação adversa. Não, eu vou enfrentar essa, mas eu vou permanecer firme. Eu vou enfrentar aquela, mas eu vou me levantar, porque eu creio no Senhor que me salvou, e que pela fé vai me curar. Pela fé vai me levantar. Pela fé vai dizer, vai-te em paz. Pela fé vai dizer, a tua fé te salvou. Pela fé vai dizer, você está livre, curado. E faz uma lista aí de bênçãos que o Senhor tem para te dar. Pelo clamor, este homem tocou o coração de Jesus. Porque no versículo 40 diz assim: então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Parece uma pergunta óbvia, mas toda vez, acho que quando eu comento esse versículo, ou até mesmo dentro de uma mensagem que eu incluo essa realidade, eu digo que a pergunta de Jesus não foi óbvia. Por dois motivos. Ele queria de fato ouvir a expressão daquele homem. Deus sabe o que eu preciso, o que você precisa. Deus sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir de nós. A outra coisa é que mesmo sabendo que ele era cego, aquele homem poderia pedir uma outra coisa. Por exemplo, uma vez um irmão falou para mim, escuta essa: pastor, o meu sonho é ser curado. Mas ele tinha um LOAS, ele tinha uma pensão, um negócio. Aí ele falou assim: meu sonho é ser curado. Eu falei: vamos orar por isso. Sabe o que aconteceu? Veio uma cartinha dizendo que ele tinha que ir lá passar por uma perícia médica. Ele foi. Sabe o que aconteceu, igreja? Ele estava... Sabe o que ele falou para mim? Ai, vai cancelar meu benefício. Eu falei: então, pede para Deus voltar a doença em você. Parece brincadeira, mas não é. Ele falou: não, eu vou entrar com advogado, eu não vou aceitar que eu estou curado. Então você pode pensar assim: acha que o cego ia responder outra coisa? Sim, porque tem pessoas que podem responder outra coisa. Jesus fala: o que você quer? Em vez da pessoa falar: eu quero a cura. Não, Senhor, eu quero que saia a minha pensão. Eu quero que saia a minha aposentadoria por enfermidade. Não, qual que é o nome? Por invalidez. Tem gente que tem fé para isso, vou fazer o quê? Tem gente que tem fé para isso. Mas qual foi a fé desse homem? Eu quero a minha dignidade. Eu não quero mais ficar jogado na beira do caminho, em que as pessoas às vezes me falam: ô estorvo, sai daí. Eu quero enxergar, Senhor, eu quero ver. Eu quero levantar. Qual é a situação que tem segurado você? Fala para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero a restauração da minha visão. Eu quero a restauração, ó Deus, de tal área da minha vida, porque eu quero avançar mais, eu quero crescer mais. A cada adversidade que a gente enfrentar, se a gente neutralizar outras áreas da nossa vida, nós não estamos demonstrando uma vida de fé. Porque nós vemos por esses homens que já tinham a sua vida neutralizada, que eles queriam sair daquela situação. E é interessante que a história deste cego, com a história da mulher do fluxo de sangue, é parecido numa situação. Eles tinham como barreira a multidão. Na primeira situação, a multidão comprimia, apertava Jesus. E aquela mulher, provavelmente enfraquecida, ainda andando ali no meio. Sou bom de teatro, hein, gente? Andando ali no meio e tal, escorando, mas chegou e tocou em Jesus. Este homem precisou gritar.
E as pessoas que iam à frente, Jesus estava vindo, as pessoas que iam à frente diziam: cala a boca, cala a boca. Ah, como tem gente que culpa a multidão. Como aquele homem coxo que estava à beira do tanque de Betesda e Jesus falou para ele: o que você quer, meu filho? Ah, toda vez que a água se movimenta, se agita, vem sempre alguém e pula no meu lugar. Eu não tenho ninguém que me ajude a chegar lá. Escorão. Talvez você seja um escorão na fé. É alguém que tem que te levantar, é alguém que tem que te levar sempre. Você é o paralítico da cama? Não, ninguém nem gosta de pensar nisso. Então, se você anda, e se Deus já te deu coragem e fé para você vencer os desafios, levante-se nessa noite. Não culpe a multidão. Aquela mulher não se importou com a multidão. Esse homem não se importou com a multidão. Ao contrário, diz aqui que quando diziam para ele parar, olha só, o 39, pediam para que ele se calasse, ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus pergunta o que ele quer, já falei essa parte, ele pede para que torne a ver, versículo 42. Jesus disse assim: recupera a tua vista. Olha a frase, olha o tema da mensagem. A tua fé te salvou. Existe um impedimento, se um paralítico quisesse chegar até Jesus, ele precisaria da ajuda, como foi o caso daquele que precisou da ajuda dos amigos. Mas notem que foi um caso só. Os demais, tantos problemas como aquele, ou de cegueira, ou porque estava enfraquecida pelo fluxo de sangue, ou o caso daquele homem na beira do tanque, que também não tinha ninguém que o levava, mas ao estarem próximos de Jesus, foram abençoados e curados. Mas existe uma outra situação que talvez impeça a pessoa de avançar na fé, ou melhor, não é nem avançar, de acessar a fé. Que tipo de pessoa que é essa? Uma pessoa morta. Então, existe uma situação em que a pessoa não acessa a fé. É se ela estiver morta. Mas mesmo assim, no caso da filha de Jairo, no caso do filho da viúva, no caso de Lázaro, que eles não podiam ter fé mais, estavam mortos. No caso de Lázaro, nem mesmo as irmãs estavam com fé, porque as duas cobraram: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus operou. E olha por que eu e você não temos desculpa, eu estou concluindo. Olha porque eu e você não temos desculpas de dizer que eu não consigo, eu não avanço, eu pela fé não recebo isso, não recebo aquilo, é porque é aquilo que aconteceu, é porque agora eu estou doente, é porque agora é a multidão, é porque agora alguém que me atrapalha. Sabe por que você tem que parar com essa desculpa? Porque mesmo quando você estava morto em seus delitos e pecados, o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, o Espírito Santo, tocou o teu coração, te convenceu, entrou na tua vida e te trouxe vida. Então não há desculpas para não termos fé. O paralítico tem quem ajuda. O morto, o Senhor mesmo, Jesus, vivifica. Sim, a filha de Jairo não orou: Senhor Jesus, eu aqui morta, me salve, me ressuscite. Não, foi ela. Mas Jesus, pela operação da sua graça, entrou naquele quarto e ressuscitou. Pela operação da sua graça, tocou naquele moço morto, com a viúva já indo para o cemitério, para ser enterrado, sepultado, e o ressuscitou. E chegou a um homem que estava há 4 dias sepultado, pediu para que tirassem a pedra e bradou: Lázaro, vem para fora. Se ele fez isso pelos mortos, se ele fez algo por mim e por você, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados,
quando ainda não tínhamos nascido de novo, mas Jesus chegou com a sua glória e nos ressuscitou, agora vivos, nós já não temos mais desculpas. Exercitemos a nossa fé. Feche os seus olhos. Coloque-se diante do Senhor. Eu não sei o que você tem passado. E não estou aqui para dizer que o que você tem passado é pouco, é pequeno. Não, não. Aliás, até porque é a medida da tua fé. E aqui nessa noite nós também aprendemos com a palavra de Deus que o Senhor, Ele tem o interesse de nos restaurar ainda mais e fazer aumentar a nossa fé. Era um clamor dos seus servos: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, aumenta-nos a fé. Então, nesta noite, que fique bem claro que nós temos acesso ao Pai por Jesus, pelo novo e vivo caminho, e podemos exercitar a nossa fé. A nossa situação é muito melhor, muito diferente da situação de todos esses que eu citei aqui, que foram curados, foram alcançados e foram abençoados por Jesus. A nossa situação é bem diferente.